O Vaticano é um símbolo do cristianismo. Estamos hoje tão acostumados com o nome que mal pensamos em como o Vaticano recebeu o seu nome. A verdade é que o nome Vaticano não é nem latim nem grego e também não pode ser rastreado na Bíblia. A palavra que associamos com a igreja está intimamente ligada à deusa etrusca Vatica. Como vais poder descobrir, o nome Vaticano antecede o cristianismo e está envolto em mistério. A cidade do Vaticano foi fundada em 11 de fevereiro de 1929, localizada em Roma, Itália. É o país independente mais pequeno do mundo pela população e pela área. A cidade tem uma população de cerca de 840 e uma área de aproximadamente 44 hectares. O Vaticano é um símbolo da fé católica romana e o seu poder e influência sobre as pessoas religiosas não pode ser negado. E a autoridade da Santa Sé estende-se sobre os católicos em todo o mundo. O Palácio do Vaticano, ao norte da Basílica de São Pedro, é a residência do Papa, dentro dos muros da cidade. O Vaticano é famoso pelos seus belos edifícios, como a Capela Sistina, a Praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro. Os museus do Vaticano estão repletos de obras-primas de pintura, escultura e outras obras de arte colecionadas pelos papas ao longo dos séculos. A Biblioteca Apostólica do Vaticano está localizada dentro do Palácio do Vaticano. A Biblioteca do Vaticano foi fundada em 1451, depois do Messias, e detém mais de 80 mil manuscritos, gravuras, desenhos, placas e incunábulos, livros impressos antes de 1500 antes do Messias. Escritos ao longo da história por pessoas de diferentes religiões, para disponibilizar material antigo ao público. Há alguns anos, a Biblioteca Apostólica do Vaticano começou a digitalizar os seus valiosos manuscritos religiosos antigos e colocá-los online através do seu site. Em 2014, a Biblioteca do Vaticano tinha 4.000 manuscritos antigos disponíveis online gratuitamente. O nome Vaticano é um verdadeiro mistério. Não tem nada a ver com a Bíblia, com a língua grega ou com o latim. Como muitas outras tradições e costumes cristãos, o nome que associamos à igreja tem uma origem pagã. Há mais de 28 séculos e antes da lendária fundação de Roma por Rômulo e Remo, havia um povo chamado os etruscos. Cerca de 3.000 anos atrás, os misteriosos etruscos, estabelecidos numa região da Itália Central, era conhecida como Etrúria, e eles governaram a região do Mediterrâneo antes da ascensão de Roma. Nós ainda estamos a tentar dominar a difícil língua dos etruscos, mas ao longo dos anos temos aprendido muito sobre as suas crenças e vida cotidiana. Nos fatos, a maior parte do conhecimento que possuímos sobre a civilização humana vem dos etruscos. Os etruscos não enterravam os seus mortos dentro dos muros das suas cidades. Em vez disso, eles construíram um grande cemitério numa colina de encosta fora da sua cidade antiga, na área que mais tarde se tornou a cidade de Roma. Infelizmente, a maior parte da literatura e mitologia etrusca foi perdida, mas sabemos que o guardião desta necrópole era a deusa etrusca Vatica, às vezes soletrado Vatica com V-A-T-I-C-A, mas o original é V-A-T-I-K-A. Ela era a deusa do submundo e era seu dever manter um olho de observação sobre aqueles que tinham falecido. Os etruscos acreditavam numa vida após a morte, mas o nosso conhecimento sobre isso é derivado principalmente de imagens e artefatos descobertos dentro dos seus túmulos. Parece que as crenças dos etruscos sobre a vida após a morte eram semelhantes à dos antigos egípcios. O tratamento dos restos mortais do falecido era importante para a sobrevivência e uma viagem bem-sucedida para a próxima vida. Vante, um demônio de morte etrusco e servo de Charon, grego Cheiron, o senhor do submundo, foi muitas vezes retratado em urnas que seguravam as cinzas dos corpos cremados. Vante era geralmente retratado com asas e tinha cobras barbadas entrelaçadas ao redor dos seus braços. De acordo com a mitologia etrusca, Vante participou desde o momento da morte até a entrada do submundo. De onde vem o nome Vaticano? Bom,
Vatica tinha vários outros significados relacionados em etrusco antigo. O nome não era apenas associado à deusa do submundo. Vatica era também uma uva amarga usada pelos camponeses para produzir vinho barato. A uva, bem assim como uma erva daninha com o mesmo nome, cresceu na encosta. Quando as pessoas comiam, experimentavam alucinações e a palavra passava para o latim como sinônimo de visão profética. A palavra latina vaticinor significa predizer ou profetizar, do vatis, poeta, professor ou oráculo. As fontes bíblicas têm várias explicações para a origem do nome Vaticano. De acordo com a Enciclopédia Católica, a origem do nome Vaticanus é incerta. Alguns afirmam que o nome vem de uma cidade desaparecida de Etrusca, chamada Vaticum. No entanto, de acordo com um curador do Vaticano, a colina do Vaticano leva o nome da palavra latina Vaticanus, um vaticilinis ferendes, em alusão aos oráculos, ou vaticínia, que foram anteriormente entregues aqui. Assim, podemos concluir então dizendo que a origem do nome Vaticano é incerta, mas a maioria dos pesquisadores acreditam que o nome foi emprestado da língua etrusca. Bom, vou resumindo meu vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.